Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas para mais uma live no horário do almoço. Eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino, e aqui vocês aprendem a emagrecer sem passar fome, aumentando a sua disposição através da regeneração metabólica. Por falar em disposição, esse é o tema da nossa live de hoje. A live de hoje é para você, mulher que vive se queixando de cansaço. O que eu mais ouço da mulherada quando chega até mim é: estou muito cansada, acordo de manhã me arrastando, acordo de manhã me sentindo, né, precisando de café, não tenho ânimo para fazer nada. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo quais são as possíveis causas, 3 possíveis causas do teu cansaço. Quero que você saia daqui correndo para investigar essas causas e entendendo que, enquanto você não solucionar as causas que estão fazendo com que você fique muito cansada, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Então, você precisa sair daqui hoje entendendo que o seu cansaço é muito comum, mas não é normal. Não é normal você viver cansada, sem ânimo para nada, se arrastando, e a gente precisa cuidar desse cansaço para esse emagrecimento acontecer. Deixa eu colocar nosso tema aqui. 3 principais causas do seu cansaço e que dificultam seu emagrecimento. Prontinho. Lembrando, gente, para quem está assistindo pelo YouTube, curte o canal, se inscreve, porque quanto mais gente inscritas, quanto mais vocês curtem e comentam, mais o YouTube consegue entender que esse é um conteúdo relevante, que esse é um conteúdo importante para o emagrecimento de outras mulheres, e ele vai fazer com que esse conteúdo seja entregue para ainda mais gente. A gente precisa fazer com que esse conteúdo chegue a mais mulheres, porque quantas mulheres eu ouço diariamente dizendo que estão muito cansadas, não está no gibi. Então, curte, comenta, compartilha esse conteúdo com outras mulheres para que o YouTube entenda, né? Se inscreve no canal, comenta aqui para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para você, mulher que vive cansada, e para o seu emagrecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer é: sentir muito cansaço é muito comum, mas não é normal. Parem de normalizar cansaço. Não é normal viver dependendo do café. Não é normal acordar de manhã já cansada. Não é normal acordar de manhã já se arrastando. Não é normal, depois de uma noite de sono, você acordar extremamente cansada. Você precisa entender que tem alguma coisa de errado aí com a tua rotina. Tem alguma coisa que está fazendo com que você fique muito cansado. E o que, que é? Então, eu quero que você entenda possíveis causas de todo esse teu cansaço, para que você entenda que isso não é normal. Nós, mulheres, a gente cuida de muita coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a grande questão é que a gente começa a normalizar cansaço. A gente acha que é normal ficar cansada. Ah, minha rotina é exaustiva, é por isso que eu tenho tanto cansaço. E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes tem uma causa por trás desse teu cansaço. E a gente precisa cuidar, resolver essa causa. Enquanto você não cuidar do desequilíbrio que o teu corpo está vivendo, o emagrecimento não acontece, o emagrecimento não vem. Então, um corpo em desequilíbrio é um corpo que tem muita dificuldade de conseguir fazer com que você emagreça. Então, eu quero que vocês sempre pensem: o que o meu corpo está querendo me dizer? Se eu sinto muito cansaço, meu corpo está querendo me dizer que tem algo de errado com ele. A rotina é corrida, a rotina é corrida. A rotina é exaustiva, a rotina é exaustiva. Mas tem alguma coisa por trás. Não é normal você dormiu ali 6, 7, 8 horas de sono. Não é normal você acordar de manhã como se tivesse sido atropelada por um caminhão. E esse é um relato que eu ouço de muitas mulheres. Lara, eu sinto um cansaço absurdo. Esse cansaço tem que ser investigado. Se você, é mulher, está aqui, está ouvindo isso, ou conhece outra mulher que vive se queixando de cansaço, já chama ela para cá, já compartilha esse conteúdo com ela, que ela precisa entender que não é normal viver se arrastando, não é normal viver cansada. E é isso que as mulheres aprendem aqui. As mulheres que vocês veem, os resultados das minhas alunas do MCI,
Todas elas aprenderam, o emagrecimento delas começou a acontecer quando elas pararam de normalizar viver cheia de sintomas. Uma pessoa que quer, se você hoje, mulher, quer emagrecer, você está acima do peso, você está com sobrepeso, com obesidade, você precisa entender que esse ganho de peso, ele foi levando o teu corpo a alguns desequilíbrios. E é a correção de todos esses desequilíbrios que vai trazer o teu emagrecimento. Então, eu preciso entender quais são os desequilíbrios que o meu corpo hoje está vivendo e eu preciso corrigir, eu preciso dar estratégias para o meu corpo corrigir esses desequilíbrios. Então, vamos lá ao nosso primeiro ponto importante, primeira causa importante do teu cansaço. Deficiência de vitamina B12. A vitamina B12, gente, ela está presente aonde? Na proteína animal, carnes, frango, ovos, e muitas mulheres consomem muito menos vitamina B12 do que precisam. Se você é mulher, tá aí muito cansada e tem formigamento nos pés ou nas mãos, esquecimento, provavelmente você pode estar com deficiência de B12. Pega o teu exame e vai olhar para você ver se tem uma deficiência de B12 no teu exame. A B12 no seu exame, ela precisa estar em pelo menos 500. Quando a gente olha o valor de referência, a referência começa em 180. Aí a tua B12 está em 200, 300, você acha que está ótima. Não está. Se você sente muito cansaço, se você tem formigamento nos pés, nas mãos, se a memória anda ruim, se o foco, concentração está ruim, provavelmente você está com deficiência de B12. E enquanto você não resolver, não corrigir essa deficiência de B12, teu processo de emagrecimento vai continuar sendo muito difícil. Então, se tem aí no teu exame uma deficiência de B12, se a sua vitamina B12 está abaixo de 500, precisamos corrigir isso. A gente precisa fazer a suplementação dessa vitamina B12 e a gente precisa entender se na tua alimentação você não está tendo um consumo proteico muito pequeno. E aí eu te pergunto, você tem um exame de rotina aí do último ano? Como que está a tua B12 nesse teu exame? Essa vitamina B12 está em pelo menos 500 ou não? Como é que está isso aí? Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso olhar para o meu exame, olhar para os meus sintomas e cruzar o exame com os sintomas. Caramba, a Lari falou que se eu tenho muito esquecimento, isso pode ser deficiência de B12. Caramba, olhei o meu exame e minha B12 está em 300. Pronto, tem deficiência de vitamina B12 aí, tem que corrigir essa deficiência para que melhore o teu foco, a tua concentração, a tua memória. Então, essa deficiência tem que ser corrigida. Então, é importante vocês entenderem que vitamina B12 está muito presente aonde? Alimentos, fontes de proteína animal. É por isso que a gente fala muitas vezes que a mulher que é vegetariana acaba precisando suplementar a vitamina B12. Tem mais facilidade de ter deficiência de B12, porque não consome proteína animal. Então, a gente tem que fazer, nesses casos, a correção dessa deficiência. Se a B12 está abaixo de 500 no exame, a gente vai precisar corrigir essa deficiência de vitamina B12 para poder melhorar foco, memória, concentração e o teu cansaço. Não adianta, gente, por isso que é tão importante a gente focar na causa do problema. Às vezes vocês acabam, minha vizinha, minha amiga está tomando isso, vou tomar também. Mas às vezes não é esse o problema do teu corpo, não é isso que o teu metabolismo está precisando. Então a gente tem que olhar para entender, será que esse é o meu problema? Será que essa é a deficiência do meu corpo? Será que esse é o motivo do meu cansaço? Eu preciso ir na causa, eu preciso atuar na causa do problema. Porque, vamos supor, se você suplementa vitamina B12, mas a tua B12 estava boa e o problema do teu cansaço é outro, o cansaço não vai resolver. Por quê? Porque eu não estou atuando na causa do problema. Então, eu preciso olhar o meu exame com os sintomas que eu sinto para poder tratar o problema, a causa do problema. O problema que você tem hoje qual é? É cansaço. Você sente muito cansaço. A pergunta que você tem que fazer é: qual é a causa desse meu cansaço? Por que eu estou sentindo o meu corpo tão cansado? E é nessa causa, nesse problema que a gente vai atuar.
entendendo qual é a causa de todo esse teu cansaço. Tá claro para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Quem está com o exame, corre para olhar como é que está esse exame. Me conta aqui como é que está essa vitamina B12 no exame. Quem não está com o exame aí, corre aqui depois, assiste aqui de novo para a gente poder, para você poder entender se esse pode estar sendo o seu problema. Gente, me dá só um segundinho, porque o carregador não está aqui na minha frente. Eu preciso colocar o carregador aqui para quem está assistindo pelo YouTube para a live não cair para essas pessoas. Um segundo. Tô voltando, peraí. Enrolou aqui. Prontinho, gente. Agora vai. Tava com medo do computador, não sei se vai dar. Tava com medo de descarregar. Então, entendemos aqui. Foi, conectou. Conectou. Mais ou menos. Deixa eu passar aqui por cima. Deixa eu olhar aqui. Conector, pronto. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? B12, como que ela tá? Ela precisa estar acima de 500 e eu vou conectar esse exame com um sintoma. O que eu faço quando eu olho o teu exame? Se eu vejo uma B12 baixa no teu exame, eu pergunto assim, ó, você tá muito cansada? Aí, às vezes, vocês falam, aham. Você tem formigamento nos pés e nas mãos? Aham. Você está com muita dificuldade de ter uma boa concentração? Aham, pronto, fechou. Eu olhei para o exame, eu entendi os sintomas, cruzei tudo e é isso. Eu preciso resolver, eu preciso suplementar. Quando a gente fala na suplementação, a suplementação é importante para corrigir aquilo que a gente está com deficiência. Então, se você está com deficiência de vitamina B12, você concorda comigo que se você está sem foco, se a sua memória está ruim, se a sua concentração está ruim, isso tudo interfere no teu emagrecimento? Porque como é que você cuida do teu emagrecimento se a memória... Então vai se tornar mais difícil ainda se comprometer com o teu emagrecimento. Vai ficar mais difícil ainda conseguir dar continuidade para o processo. Carla, B12, 466. Ela vai ficar melhor, não está tão baixa, mas ela vai ficar melhor, Carla, acima de 500. Nesse caso, talvez a suplementação, como está próxima a 500, você tem esses sintomas? Memória fraca, esquecimento, formigamento nos pés ou nas mãos? Quando está muito próxima do limite inferior, nem sempre eu recomendo a suplementação. Se não tiver sintomas, muitas vezes eu corrijo isso só na alimentação de vocês. Então, o que eu te diria hoje? Carla, você precisa avaliar se o teu consumo de proteína não está inferior ao que você precisa. Muitas mulheres consomem menos proteína animal do que precisam. Então, eu olharia para esse teu consumo de proteína no dia, né? Carne, frango, ovos, peixes, olharia para o consumo proteico e talvez só de ajustar a quantidade de proteína que você coma, esse teu exame já melhore. Comenta aqui para mim, Carla, se você sente algum desses sintomas que eu citei. Então, primeiro exame importante, primeira causa do cansaço, vitamina B12. Agora, vamos falar da segunda possível causa do teu cansaço.
deficiência de vitamina D. Como é que tá a vitamina D no seu exame? A vitamina D, gente, ela é importante para humor, ela é importante para imunidade. A vitamina D é importante aí para a tua disposição. Quando a vitamina D está muito baixa, a gente fica se arrastando. Então, essa vitamina D é fundamental, sabe para quê, mulher? Para redução da gordura abdominal. Quanto mais baixa a gente tem a vitamina D, mais difícil é a redução da gordura abdominal. Então, se você hoje tem deficiência de vitamina D, tem que corrigir essa vitamina D para poder ter mais cansaço, para poder ter menos cansaço, para melhorar o teu cansaço, para poder melhorar a tua imunidade. Se você é aquela mulher que vive adoecendo, vive com a imunidade baixa, muitas vezes na cabeça de vocês pensam assim: a imunidade baixa, eu tenho que tomar vitamina C. Vitamina C é ótimo, é preventivo, é bom para a imunidade, mas às vezes o problema da imunidade baixa é a vitamina D que está baixa. Às vezes a grande dificuldade de perder gordura abdominal é a vitamina D que está baixa. Às vezes a vitamina D baixa está comprometendo tua resistência à insulina. A vitamina D é importantíssima para quem tem resistência à insulina. Então tem que olhar como é que está a tua insulina no exame. Insulina alta tem que ter vitamina D alta também. Então, se hoje você tem resistência à insulina, você precisa ter a sua vitamina D alta. Essa vitamina D, ela tem que estar no mínimo 30. Se ela tiver ali acima de 40, melhor ainda. Para algumas doenças, a gente fala em acima de 50. Para doenças autoimunes, a gente diz que o ideal seria acima de 50. E aí, novamente, eu te pergunto, o que você traz hoje de história? Ah, Hilária, eu tenho aí uma fibromialgia, quero emagrecer. Olha aí, fibromialgia e quer emagrecer. Vitamina D tem que estar acima de 50. Lari, minha insulina está muito alta. Eu estou com a insulina de 20, de 30. Quero emagrecer. Opa, olha aí. Eu preciso botar essa vitamina D acima de pelo menos 40. Então, eu preciso entender qual é o meu histórico hoje. O que eu estou vivendo hoje na minha rotina? O que eu carrego de história clínica? O que eu tenho de diagnóstico? Como é que está a minha saúde hoje? Por isso que eu sempre digo que eu quero que vocês aprendam, que vocês venham aqui a cada live, a cada conteúdo para poder aprender o que o seu corpo precisa. Isso é muito além de só fazer uma dieta. Qual é o desequilíbrio hoje que o seu corpo está vivendo e que ele está precisando? Então, nossa, Lari, estou muito cansada. Eu lembro uma época da minha vida, eu estava na residência, isso. Eu senti um sono, almoçava, era um sono. Eu falei, meu Deus, eu devo estar com algum problema na minha tireoide. Quando eu fui olhar meu exame, não era tireoide, era vitamina D. Minha vitamina D estava em 15. Se eu estou dizendo para vocês que o ideal é que essa vitamina D esteja em pelo menos 30, ela estava no mínimo do que ela precisava estar. Então, adiantaria, nesse meu caso, estando com uma B12 boa, suplementar a B12? Não. Por quê? Porque o problema não era B12. O problema era a deficiência de vitamina D. Então, vocês precisam criar essa consciência que o que serve para a vizinha, para a amiga, que a recomendação que a amiga que perdeu 10 quilos te dá, talvez não seja eficiente para você. Porque você precisa aprender a olhar o que o meu corpo está precisando. Caramba, Lara, eu vivo com a vitamina D baixa. Por quê? De quanto em quanto tempo a gente vai botar essa suplementação de vitamina D? Qual é a dosagem que a gente vai usar para o teu caso? Então, vocês precisam começar a ter essa autonomia de entender a história clínica de vocês. O que vocês carregam de história, de exames, né? Carla, que estava aí com o exame, né, da B12. Carla, tem vitamina D aí no teu exame? Quem mais está com o exame aí fácil? Gente, traz o exame aqui, vamos conversar, vamos construir isso junto. Eu quero que a cada encontro, a cada live, eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Porque esse conteúdo eu já domino. É isso que eu ensino para as minhas alunas, é isso que eu ensino para os meus pacientes, e é isso que eu quero que você aprenda, a criar autonomia no teu processo de emagrecimento. Porque você, muitas vezes, reduz o teu emagrecimento a peso na balança. Você acha que é só, eu quero perder 10 quilos. É só perder 10 quilos. Não vai perder 10 quilos enquanto o corpo estiver cheio de deficiência. Ótimo. Vitamina D de 57, está muito boa. Ótimo, Carla, muito boa. E aí a gente tem que pensar o que quando o assunto é vitamina D? A gente
não consegue. A vitamina D ela é ativada pelo sol. Então, é muito comum termos deficiência de vitamina D, porque a gente não se expõe muito ao sol, né? A gente não pega muito sol. Então, por isso que a gente fala, a recomendação para poder também ajudar a ativar essa vitamina D, é que você tenha uma exposição ali 20 minutinhos de manhã cedo ou no final do sol da tarde, pelo menos, né? Se você puder, se for possível, algumas vezes na semana, já ajuda muito, né? A melhorar, a ativar essa vitamina D. Então, Lari, não tenho a menor condição de me expor ao sol. Ok, então vamos fazer isso de forma de suplementação. Vamos fazer isso na forma de suplemento. Mas você não pode achar que é normal ter uma vitamina D de 20, de 25. Aí tem resistência à insulina, aí tem pré-diabetes e a vitamina D está no chão. Tem que resolver essa deficiência, tem que melhorar os níveis desses parâmetros. Vitamina D 31,3. Thaís, eu vou colar aqui que, como eu sei, vale a pena fazer a suplementação da tua vitamina D. Por quê? Porque você tem psoríase. A psoríase, ela é considerada aí, né, uma doença autoimune. E doença autoimune, isso aí, isso mesmo. Doença autoimune necessita que ela esteja pelo menos em 40. Tem literatura que fala em 50. Então, essa vitamina D tem que subir pelo menos mais 10. Então, entra com essa suplementação, até porque, gente, tem quadros que consomem muito. A doença autoimune eu também tenho psoríase. Então, a doença autoimune, ela consome muita vitamina D. Então, é comum que pessoas que tenham doenças autoimunes façam deficiência de vitamina D com mais facilidade. Então, a gente tem que estar sempre olhando, suplementando, repondo. A suplementação, ela entra nesse sentido de suplementar, de complementar aquilo que ainda não está bom. Mas antes do suplemento vem a minha alimentação. Eu sempre falo isso para vocês. Não adianta se encher de suplemento que fulana, ciclana e beltrana falou para você tomar se você está com o corpo todo inflamado. Esse corpo não vai absorver bem essas vitaminas e minerais se você tem intestino preso. O intestino preso, ele não permite que você absorva bem as vitaminas e minerais. Então, eu preciso dar suporte para o meu corpo, suporte para o meu intestino, comer bem, mudar hábitos, e a suplementação ela entra junto, não é sozinho. Quantas vezes vocês não querem mudar hábito nenhum na alimentação, mas querem um monte de remedinho? O suplemento é maravilhoso, mas ele não vai fazer milagre sozinho. Quer emagrecer? Tem que mudar hábitos, tem que mudar a rotina alimentar. Foi o que eu falei ontem para vocês, tem que dedicar tempo, sim, a cuidar da tua saúde. É o teu bem mais precioso. Por mais prático que seja o que você defina, você tem que tirar um tempo mínimo para pedir a sua comida, se você não for cozinhar. Você tem que organizar um momento, né, de onde você vai pedir, quando você vai pedir. Então, tem que ter, gente, a gente tem organização e planejamento para tudo, para estudar, para trabalhar, para poder ir para academia, se exercitar, para poder sair no fim de semana. A gente não define horário para tudo? E por que com alimentação é oba-oba? Não pode ser oba-oba, porque senão você está a vida inteira entrando e saindo de dieta, a vida inteira começando, parando, desistindo no caminho. E aí é isso, eu preciso me comprometer, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso construir um hábito de vida melhor, eu preciso mudar o meu estilo de vida, para que isso tudo me permita estar cada vez melhor. Senão eu estou só apagando incêndio, só tampando buraco. Não adianta, estou muito cansada, vou tomar uma cafeína. Estou muito cansada, quero um vitamina C. Estou muito cansada, vou tomar o AZ para mulher. Caramba, tá torrando o teu dinheiro. Não está olhando para a causa do problema. Eu quero que você aprenda diariamente aqui a olhar para a causa do problema. Estou muito cansada. Qual é a causa do meu cansaço? Então, já falamos aqui. Boa tarde, Gil. Já falamos aqui de deficiência de vitamina B12, falamos de deficiência de vitamina D e vamos entrar na nossa última causa principal do cansaço. Deficiência de ferritina. Como que tá a tua ferritina no exame? Um erro muito comum, um erro clássico. Eu vejo vários profissionais, infelizmente, de saúde que nem pedem a ferritina. Várias mulheres chegam até mim descansadas e o exame nem tem a ferritina.
A ferritina ela é mais importante do que olhar só para o ferro. O ferro é um parâmetro muito sensível. Então, antes de ver se você tem uma anemia, eu preciso olhar para a tua ferritina. A ferritina é a proteína que faz armazenamento do ferro. Então, ela já me diz se a coisa está boa ou se não está. Eu não preciso esperar a deficiência se formar. Eu não preciso ficar esperando você ficar anêmica. O corpo fala antes da doença fechar. O corpo fala antes do diagnóstico fechar. Então, antes de você desenvolver a anemia, o seu corpo já está cansado. Aí quem olha só para o hemograma diz que está tudo bem. E a verdade é que a maioria de vocês chegam até mim dizendo: Lari, eu não me sinto bem. Eu fui no médico, eu fui no profissional que me disse que está tudo bem com a minha saúde, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto cansada, eu não consigo emagrecer, eu me sinto cheia de dores, eu me sinto inflamada. Eu não estou me sentindo bem. E é isso. A grande verdade é que você não está bem realmente. O teu corpo está te mostrando que não está tudo bem. E eu quero que você aprenda a olhar para isso. Não espera o exame alterar. Não espera a anemia chegar no teu exame. Carla, ferritina, o ideal é que ela esteja entre 70 e 120. Quando ela passa de 120, a gente diz que ela já está marcando uma inflamação. Então, a ferritina ela serve para duas avaliações: de estoque de ferro bom ou ruim, quando está abaixo de 70, e quando ela está acima de 120, você já está mostrando, o teu corpo já está te mostrando que tem aí algum grau de inflamação. Ou seja, se ela está em 128,9, é um exame que já tá te servindo como um marcador inflamatório. Opa, Carla, seu corpo está precisando de suporte, seu corpo está inflamado, de certa forma, e precisa de suporte para desinflamar, para conseguir emagrecer, se esse hoje for o teu objetivo. Então, neste caso, não vai adiantar suplementar ferro, porque o seu problema não é uma ferritina baixa, é uma ferritina que mostra para gente que existe uma inflamação. Então, eu preciso dar suporte de nutrientes que ajudem o meu corpo a desinflamar, entende? Então, por isso, gente, que é tão importante esse conhecimento. Caramba, sinto muito cansaço. A Carla já sabe. O problema do cansaço dela não é vitamina D baixa. A B12 dela não tá tão baixa assim. Aí, se a Carla vira para mim e diz: Lari, minha B12 não tá tão baixa, minha ferritina tá um pouco mais alta, mas a minha vitamina D tá ótima, não é o caso da Carla. Vocês entendem que o caso dela não são esses exames, mas talvez, se a Carla tá aqui hoje e sente muito cansaço, talvez ela esteja comendo de forma errada. Talvez ela esteja consumindo menos carboidratos do que precisa, porque muitas vezes vocês, para emagrecer, viram a louca do low carb, do no carb e cortam muito carboidrato. Carboidrato é fonte de energia para o corpo. Então, eu preciso olhar para isso. O que o meu corpo está querendo me dizer? Carla, por exemplo, que está com a ferritina um pouco mais alta, tem que dar uma olhada no fígado. Às vezes, quem tem essa ferritina um pouco mais alta também tem as enzimas hepáticas um pouco mais altas. E o fígado, quando está sobrecarregado, também gera muito cansaço. Então, entendem? Eu trouxe para vocês vitamina D, vitamina B12 e ferritina, porque é o clássico. São os três mais clássicos que eu vejo. Chegou para mim falando de cansaço, a primeira coisa que eu faço é olhar para um desses três, porque normalmente algum deles está abaixo no exame de vocês. Ou a ferritina está abaixo de 70, ou a vitamina D está muito baixinha, ou vocês estão ali com a vitamina B12 no chão. E é muito comum vocês terem até mais de uma alteração. É muito comum eu pegar um exame de uma de vocês que tenha ferritina muito baixa e B12 muito baixa. Quando eu vejo uma ferritina muito baixa e uma B12 muito baixa, com certeza você está comendo menos proteína do que você precisa. Porque onde tem fonte de ferro? Proteína animal, ferro M. Onde é a fonte de B12? Carnes, ovos, peixes, frango. Se você consome pouca proteína animal, essa ferritina vai caindo, essa vitamina B12 vai caindo também. Então, quando eu olho para o exame de uma mulher, posso não ter escutado nada ainda sobre a tua alimentação. Quando eu olho o teu exame e vejo ferritina baixa, B12 baixa, eu já desconfio
que o seu consumo proteico esteja muito pequeno. Lari, como que eu vou entender se o meu consumo proteico está pequeno? A gente precisa entender que o cálculo de proteína, a quantidade de proteína que você precisa consumir no dia, ela é feita de acordo com o seu peso. Pelo menos você tem que consumir 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, exemplo, se você hoje, mulher, pesa 80 quilos, 80 quilos, eu preciso consumir pelo menos 1 grama de proteína, eu preciso consumir pelo menos 80 gramas de proteína. Um filé de frango de 100 gramas, se você pesa um filé pronto de 100 gramas, tem 30 de proteína. Então, se você come 30 no almoço, 30 no jantar, eu somo quanto? 60. Ainda falta 20 gramas de proteína. Um ovo tem 6, 7. Um iogurte tem 6 a 8. Uma fatia de queijo de 30 gramas tem 6, 7. Ou seja, se faltam 20 gramas, não vai adiantar comer só um ovo, porque não vai bater 20 gramas, vai bater 7. Não vai adiantar tomar só um pote de iogurte, vai bater 7. Só uma fatia de queijo. Então, a grande verdade é que vocês precisam consumir proteína em várias refeições. Quanto mais proteína, mais saciedade, melhor para o emagrecimento. Então, tem que ter proteína no café da manhã, tem que ter proteína no teu almoço, tem que ter proteína no teu lanche da tarde, tem que ter proteína na tua refeição da noite. Quanto mais proteína, mais saciedade. Quanto mais proteína, melhor para essa tua vitamina B12, melhor para essa ferritina. Então, eu preciso acertar o meu consumo proteico. Mais uma vez, eu digo para vocês, não adianta ficar fazendo somente suplemento, suplemento, suplemento. Tenho que cuidar da minha alimentação. Então, esquece o, eu tenho que fazer dieta, eu vou me despedir de tudo que eu gosto. Não, eu tenho que comer melhor. Quando eu falo para vocês que aqui vocês aprendem a emagrecer sem passar fome, é que eu quero que você conquiste o teu emagrecimento comendo, ficando saciada. Esquece essa história de pratinho pequeno, de comida de passarinho, que tem que comer pouco, que tem que passar fome, que tem que fazer dieta radical. Muitas vezes vocês comem pouco, mas comem doce. Pode consumir de proteína mais do que precisa? Pode, Thaís. Um pouquinho mais não tem problema. Pode. Até porque a gente fala que essa conta de 0,8 a 1 é o mínimo. Então, você pode consumir mais. Tanto é que quando o objetivo é ganhar massa magra, melhorar muito flacidez, a gente vai fazendo esse cálculo maior. A gente bota 1,2, 1,3, 1,4, entende? Então, essa quantidade que eu falei aqui, ela é o mínima. É a mínima. Então, a gente pode colocar mais do que isso. Tanto é que quando o objetivo é ganho de massa, você pode chegar a 2, 2,2, 2,5. Então, pode, tá? É melhor comer um pouco mais do que comer menos. E a grande realidade que eu acompanho todos os dias são mulheres que comem muito menos proteína do que precisam. E aí, às vezes, é aquela mulher que está sempre fazendo deficiência nutricional, está sempre com a ferritina baixa, está sempre com a vitamina B12 baixa. Outro ponto importantíssimo que eu preciso falar aqui para vocês é: mulheres que usam anticoncepcional fazem depressão de B12 e de ferro. Então, é comum, se você usa anticoncepcional, que você viva ficando com a ferritina mais baixa, que você viva ficando com a vitamina B12 mais baixa. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de ajustar a alimentação, de fazer suplementação. E outro ponto importante: se você é mulher, quer emagrecer e tem diabetes, a metformina, que é um remédio muito usado para diabetes, depleta B12. É muito comum mulheres que sofrem com diabetes terem a B12 menor. Ou seja, eu preciso ajustar o meu consumo de proteína, eu preciso fazer a suplementação dessa vitamina B12, tá? Então, eu preciso entender isso. Será que eu tenho algum quadro desses associados? Eu tenho diabetes? Eu tenho uma doença autoimune que faz com que a minha necessidade de vitamina D seja maior? O que eu trago hoje? Pensem sobre vocês. Lembre, o seu processo de emagrecimento, ele é seu. Qual é a sua história? Para pensar sobre a sua história. Nossa, Lara, eu estou tentando emagrecer há 20 anos. Ao longo desses 20 anos eu engordei 20 quilos. Eu tive filho. Eu passei a ter alguma doença. Eu passei a tomar remédio para isso ou para aquilo. Qual é a tua história?
É essa história que você tem que olhar para poder alcançar o teu emagrecimento. São as dificuldades da tua história que você tem que olhar para conseguir corrigir os problemas. Esquece só focar em balança. Quantos de vocês, gente, eu vejo várias vezes na academia, é a mulher que sobe e desce na balança todo dia, o tempo todo. Não adianta olhar para a balança e não olhar para dentro. O teu emagrecimento ele começa lá dentro, dentro do teu corpo, corrigindo desequilíbrios, desequilíbrio fisiológico, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio nutricional. Então, se você está com deficiência de ferritina, vitamina D, B12, eu preciso corrigir isso para conseguir emagrecer, porque senão você está sem memória, cansada, desanimada, estressada, se arrastando e não vai conseguir emagrecer, porque você não tem ânimo para nada. Você não tem força para fazer nada. Tem vezes que você acha até que você está entrando em depressão de tão sem energia. E pode ser até que você tenha um diagnóstico, mas não adianta só tratar com um remédio se a gente não resolve o que está além disso ruim. Às vezes você está se arrastando e fala: meu Deus, eu estou vivendo uma tristeza, eu estou muito mal, eu não sei o que está acontecendo. E às vezes é deficiência nutricional. E você está sem saber disso. Então, gente, eu venho aqui trazer sempre para vocês conhecimento, questionamentos, indagações. Eu quero que vocês saiam com a pulga atrás da orelha. E não é só sair daqui com a pulga atrás da orelha, é sair daqui olhando para o exame, pega o exame, olha para o resultado, é sair daqui pensando se o teu consumo proteico está muito pequeno, é olhar para o que pode estar acontecendo de errado. Você não está conseguindo emagrecer, por quê? Tem uma causa por trás do seu não emagrecimento. Eu preciso ajudar o meu corpo a funcionar, a desinflamar, a ficar nutrido, a fazer regeneração metabólica. Então, é um cuidado que vem de dentro para fora. Sabe aquela coisa? Pensa comigo, quando a gente fala em falta de energia, de disposição, a gente está assim. Quando a gente está legal, está disposto, está animado, a gente está assim. Então eu quero que você alcance o seu emagrecimento assim, de dentro para fora, com vitalidade, com energia, com ânimo para fazer as tuas coisas, né? Para cuidar dos teus filhos, para conseguir cumprir o que você se propõe a fazer. Porque não tem nada pior do que a gente falar: hoje eu vou fazer 10 coisas e não tem energia para fazer as 10 e faz duas. Você vive achando que você é procrastinadora, que você é preguiçosa. As pessoas falam isso para você. A tua família te chama de preguiçosa e você fica acreditando. Eu tô aqui para te dizer que isso não é preguiça. Isso é deficiência nutricional. E se tem deficiência, e se tem alimentação insuficiente, enquanto você não aprender a forma correta de corrigir, você vai continuar se arrastando pelos cantos. Você vai continuar sem energia para nada. Você vai continuar acreditando que você não é capaz, que você é procrastinadora, que você é preguiçosa. E não é preguiça, gente. Então, eu preciso me acolher. Quantas vezes vocês passam por processos de emagrecimento onde vocês são julgadas? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para te direcionar, para te dar acolhimento, para que você pare com essa história que você precisa ir cada vez mais a um nutricionista novo, só que cada vez que você chega lá, você tem medo. Você tem medo de ser julgada. Você diz para ele metade do que você come porque você acha que ele vai te julgar. O profissional que te julga, corre dele, porque mudar hábitos é difícil mesmo. Mas eu quero que você entenda o que hoje você está precisando fazer, onde você precisa colocar o teu foco, por onde começar. Se façam essa pergunta: por onde eu começo? Porque se você está comendo mal, se você está com um estilo de vida ruim há 10 anos, por que você acha que em um mês você vai transformar a tua vida inteira? Você precisa de direcionamento. Você precisa de um método que te direcione. E é isso que as meninas aprendem no MCI, a ter direcionamento. Por onde eu começo? Nossa, eu estou cansada. Eu preciso olhar vitamina D, B12 e ferritina. Não, a Lari falou aqui os parâmetros, está tudo normal no meu exame. Meu problema não é esse, eu vou para outro. Só que eu trouxe essas três causas porque elas são as que eu mais acompanho no dia a dia.
Ferritina, quando está baixa, gera, sabe o quê? Queda de cabelo. Quantas mulheres que ficam fazendo um monte de suplemento, de gominha milagrosa para poder melhorar queda de cabelo, e o problema é ferro. Você está com menos ferro do que você precisa. Você está consumindo pouca proteína. Então, uma coisa vai resolvendo a outra. Mas eu preciso focar, não é no que o amigo está fazendo, no que a vizinha está fazendo, no que a blogueira está fazendo. Eu preciso olhar para mim, para as minhas necessidades, para a minha história, para a minha realidade, né? Para os meus exames. Então, esse processo é meu. O que o meu corpo está precisando? Qual é o desequilíbrio hoje que impede o meu emagrecimento? Então, vamos aprender a corrigir desequilíbrios. Vamos aprender a olhar para a causa do problema e não só para o problema. Não parem de tampar buraco. Ah, eu estou cansada, eu vou tomar um suplementozinho de A a Z. Ah, eu estou cansada, eu vou tomar um balde de café. Você não está resolvendo a causa. Você está tampando buraco. Concorda comigo? Você está botando um negocinho ali em cima e uma hora isso vai transbordar. Uma hora o buraco vai abrir e vai ser muito pior. Porque se você fica esperando, a coisa vai passando, o corpo vai ficando mais inflamado, o peso vai subindo ainda mais. E aí, quando você vê, você tinha uma doença, agora você carrega 3, 4 doenças. 3, 4 diagnósticos diferentes. E aí são mais coisas que a gente vai ter que resolver. Então, se comprometa hoje. Se comprometa agora. Estamos em julho. Você falou lá no começo do ano que esse ano você ia fazer diferente, que você ia cuidar da tua saúde, que você ia conseguir emagrecer. Então, vamos embora. A hora é agora. Não espera até o ano que vem para começar isso, não. Não fica esperando o ano virar para você conseguir se comprometer. A gente está falando de saúde. A gente está falando aí da tua saúde. A tua saúde é o teu bem mais precioso. Então, se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar do quê? É a tua saúde que está em jogo, né? Então, traz esse olhar para a minha saúde, estando boa, vai me levar ao meu emagrecimento. Eu preciso cuidar da minha saúde para desinflamar o meu corpo, fazer regeneração metabólica, botar meu intestino para funcionar, para conseguir emagrecer, melhorar o meu cansaço, corrigir as deficiências nutricionais. Então é isso, é ir arrumando a casa, sem desespero. Quanto mais você faz, melhor fica. Todo dia um pouquinho mais. É o que eu falo, a tua saúde não é maratona, você não está apostando corrida com ninguém. Então, para com essa loucura de que você vai perder, tem que perder 20 quilos em um mês. Você não ganhou esses 20 quilos em um mês. Então, para com essa loucura de que tem que perder em um mês. Vamos fazer da forma correta. Vamos cuidar do que precisa ser cuidado. Vamos aprender a desenvolver autonomia para olhar o que meu corpo está precisando. Por que eu estou tão cansada? Um corpo cansado dificilmente vai conseguir sustentar um emagrecimento. Você não consegue cozinhar, porque você está sempre cansada. Você não consegue ter ânimo, você está sempre cansada. Você não consegue se exercitar, você está sempre cansada. Então, esse cansaço precisa ser resolvido para você conseguir emagrecer da forma que você precisa. Esse cansaço precisa ser investigado. Se você está chegando aqui agora, entra de novo. A live vai ficar salva para vocês no YouTube. Corre lá no YouTube, compartilha esse conteúdo com outras mulheres que você conhece que vivem se queixando de cansaço, para que vocês olhem com calma os parâmetros que eu falei aqui, para que vocês olhem para esses exames, como é que está a ferritina, como é que está a vitamina D, como é que está a B12. Sai daqui e vai pegar o teu exame para poder olhar com calma, para entender se esse é o seu problema. Se esse for o seu problema, precisamos corrigir as deficiências nutricionais. Precisamos avaliar se seu consumo proteico não está inferior ao que precisa. Precisamos entender o que precisa ser cuidado. Então, eu tenho que olhar. Vocês muitas vezes pegam o exame de vocês, vocês nem abrem. Vocês só levam lá para alguém ver e pronto, acabou para o profissional. Então, eu quero que vocês adquiram autonomia. Eu estou cansada, isso não é normal. Por que eu estou cansada? Eu estou sentindo isso aqui, isso não é normal. Por que eu estou sentindo isso aqui?
Um corpo saudável, ele te dá energia, ele te dá disposição, ele te dá bons exames, ele te dá um sono de qualidade, ele te permite que o seu intestino funcione. Então, saúde é um corpo que tem vitalidade. Se você hoje, e foi o que eu falei para vocês ontem, não adianta, não estou falando aqui só de peso. Não é porque é magra que está saudável, não. Então tem que desinflamar. Tem um monte de mulher magra que está super inflamada. Tem um monte de mulher magra que está aí com os exames todos alterados. Então a tua saúde, ela é para a vida. Você quer emagrecer 10 quilos? Vamos construir, vamos chegar lá, vamos buscar juntas o teu emagrecimento de 10 quilos. Mas eu preciso te dizer que quando você chegar ao emagrecimento dos 10 quilos, o que você aprendeu a fazer, você vai manter. Você vai ter que manter os seus exames bons, você vai ter que manter uma boa rotina alimentar, você vai ter que manter um sono de qualidade, um intestino que funcione, porque isso é para a vida. Então esquece a história que você vai esperar o ano virar o ano novo para poder fazer uma nova dieta. Espera, para com essa loucura de ficar indo em 50 nutricionistas diferentes colecionando dieta. Enquanto você não aprender a cuidar do teu processo de emagrecimento, enquanto você não olhar para o seu corpo como ele merece, enquanto você não der atenção que o seu corpo merece, esse corpo vai continuar inflamado, esse corpo vai continuar cheio de sintomas, esse corpo vai continuar cansado. Parem de normalizar viver com um corpo cheio de sintomas. São sintomas que você vem tendo há muito tempo, mas que são sintomas de um corpo que está te mostrando: não estou bem, não está tudo legal comigo. E lembrem, o sintoma muitas vezes vem antes da alteração do exame acontecer. Então, se você hoje tem sintomas que te incomodam, Lari, eu quero emagrecer e eu estou muito cansada. Eu quero emagrecer e eu tenho muita dor de cabeça. Eu quero emagrecer e meu intestino é preso. Eu quero emagrecer e eu tenho muita insônia. Não se conforme com nada disso. O seu corpo foi feito para viver bem. Esses sintomas estão indicando que esse corpo está sobrecarregado, esse corpo está gritando: preciso de ajuda, preciso de mudanças, preciso de nutrientes. Então, o que a gente vai fazer é entender o que o seu corpo está precisando. E cuidando do que o seu corpo está precisando, oi, boa tarde. Cuidando do que o seu corpo está precisando, o seu emagrecimento vai acontecer. Então, saia daqui entendendo: o meu emagrecimento depende de um corpo desinflamado. O meu cansaço só vai ser resolvido quando eu cuidar da causa do problema. Qual é a causa do seu cansaço? Ferritina baixa? Vitamina B12 baixa? Vitamina D baixa? Quem está entrando aqui agora, a live vai ficar salva no YouTube. Olhem os parâmetros, os valores que eu passo para vocês, para poder entender se vocês estão com esses exames como deveriam estar. Então, olhem para os exames de vocês, adquiram esse questionamento, essa indagação de como os meus exames estão. O meu corpo hoje é um corpo saudável ou eu não consigo emagrecer porque eu não tenho um corpo saudável, meu corpo está cheio de deficiência. É muito mais do que fazer dietinha. É muito mais do que come ou não come. Vocês precisam parar com essa loucura de que o alimento A é permitido, o alimento B é proibido. O brócolis é maravilhoso, o pão francês é a pior coisa do mundo. Não é sobre um alimento, é sobre o que você faz na tua rotina. É sobre como você escolhe nutrir o teu corpo. Então é muito mais do que A ou B. Não é matemática, é fisiologia. O teu organismo precisa de um pouquinho de cada coisa. Ele precisa de vários nutrientes entrando todo dia. Então esquece o conceito só de dieta, que pode, não pode, que faz mal, que eu não posso mais comer isso. Não. Você precisa encontrar um caminho que você consiga manter. Você precisa construir hábitos que fiquem para a vida, porque você vai continuar fazendo isso repetidamente a sua vida toda. E é isso que vai fazer a melhora do teu cansaço. É isso que vai fazer você ter mais foco, energia, disposição, memória. Quantas mulheres chegam para mim rendendo mal no trabalho porque a memória está ruim, a concentração está ruim. E aí, olha que loucura.
Olha que contraditório. 80% do teu tempo hoje é dedicado ao seu trabalho. Você vive dizendo que você não tem tempo para nada, porque o seu trabalho te consome. Mas você não está nem conseguindo render bem no seu trabalho, porque o seu corpo não está te permitindo render maravilhosamente bem, porque está cheio de deficiência. Não tem foco, não tem memória, não tem concentração, não consegue render no trabalho. Aí, novamente, você diz o quê? Eu não sou capaz, eu não estou dando conta, eu sou procrastinadora. Então, a gente precisa. Ah, que ótimo, que bom, fico muito feliz. Diretamente de Campos, né? Muito bom, gente. É um prazer para mim, né? Eu quero que vocês sempre venham para esse espaço, né? Para as nossas lives, para os nossos encontros e saiam daqui com o conhecimento que vocês aprendem e coloquem em prática e se questionem e investiguem sobre o próprio corpo, porque o meu corpo é diferente do seu. Então você precisa olhar. Exatamente, é conhecer o que come, conhecer o metabolismo é imprescindível. E muitas vezes vocês só aprenderam a receber uma dieta. Ninguém ensinou vocês a olhar para dentro, a cuidar do que precisava ser cuidado. Então eu quero que vocês não fiquem dependentes de mim, ou de um papel, ou de uma dieta. Eu quero que vocês entendam o que precisa ser feito e façam isso gradativamente, todo dia um pouquinho mais. Um beijo, Margarete. E é isso, meninas. Lembrando que os nossos encontros são sempre às terças-feiras, na nossa live de meio-dia, e às quintas-feiras, na nossa live de 20 horas. E tem conteúdo para vocês aqui diariamente, seja no Instagram, seja no YouTube, né? As lives ficam sempre salvas para vocês no YouTube. Então, como eu disse, quem está assistindo pelo YouTube, compartilha esse conteúdo com outras mulheres. Comenta, curte, começa a seguir o meu canal, porque só assim o YouTube entende que isso é relevante, que é um conteúdo importante. Para vocês que estão no Instagram também, compartilhem isso com outras mulheres que vocês conhecem que vivem se queixando de cansaço. Esse cansaço é muito comum, mas não é normal. E precisamos resolver isso de uma vez por todas para que você consiga emagrecer, melhorar o cansaço, ter mais foco, energia, disposição. Exatamente, Thaís, exatamente. E aí não funciona, porque você nem entende a importância daquilo ali, você nem entende por que você está precisando fazer isso, né? Então a gente precisa. O meu objetivo é que vocês sempre entendam, porque aquilo que a gente entende, a gente faz com consciência do que precisa ser feito, entendendo a importância daquilo para a nossa saúde, para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. Então, meninas, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Espero vocês quinta-feira, às 20 horas. Um super beijo. Coloquem em prática o que a gente conversou aqui. Olhem os exames de vocês, para quem não estava com o exame na hora. Comentem para mim, seja no Instagram, seja no YouTube, como que estão esses exames, essas taxas de vocês, para que a gente possa sempre entender. E aí, tá alterado? Não tá? O que precisa ser feito? Qual o próximo passo que eu preciso investigar? Um super beijo, uma ótima tarde, bom almoço para quem ainda não almoçou, eu vou almoçar agora também, e vejo vocês na quinta-feira. Um beijão, gente!